quero que você abra a sua Bíblia em Atos capítulo 23. Nós faremos a primeira leitura, nós vamos fazer em cada etapa que iremos conversando, iremos fazendo as leituras indicadas. Mas quero que você fique de pé, você que encontrou o texto, encontra-se em Atos capítulo 23. Nós vamos fazer, para contextualizar melhor, faremos a leitura a partir do verso 30 do capítulo 22. A partir do verso 30 do capítulo 22. Que diz assim, e aí vamos ler até o versículo 11 do capítulo 23. Diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, o comandante ordenou que os principais sacerdotes se reunissem com o conselho dos líderes do povo. Queria descobrir exatamente qual era o problema. Por isso soltou Paulo e mandou que o trouxesse diante deles. Paulo olhou fixamente para o conselho dos líderes do povo e disse: Irmãos, tenho vivido diante de Deus com a consciência limpa. No mesmo instante, o sumo sacerdote Ananias ordenou que aqueles que estavam perto de Paulo que lhe desse um tapa na boca. Então Paulo lhe disse: Deus o ferirá, seu grande hipócrita. Que espécie de juiz é o Senhor, desrespeitando a lei ao mandar-me agredir desta forma? Os que estavam perto de Paulo lhe disseram: Você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Irmãos, não sabia que ele era o sumo sacerdote, respondeu Paulo. Pois as Escrituras dizem: Não fale mal de suas autoridades. Sabendo Paulo que alguns membros do conselho dos líderes do povo eram saduceus e outros fariseus, gritou: Irmãos, sou fariseu como eram meus antepassados. Estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Quando Paulo disse isso, o conselho se dividiu. Fariseus contra saduceus. Pois os saduceus afirmam não haver ressurreição, nem anjos, nem espíritos. Mas os fariseus creem em todas essas coisas. Houve grande alvoroço. Alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, se levantaram e começaram a discutir energicamente. Não vemos nada de errado com este homem, gritavam. Talvez um espírito, um anjo, tenha falado a ele. A discussão ficou cada vez mais violenta. E o comandante teve medo que Paulo fosse feito em pedaços. Assim ordenou que os soldados o retirassem à força e o levasse de volta à fortaleza. Naquela noite, o Senhor apareceu a Paulo e disse: Tenha ânimo, Paulo. Assim como você testemunhou a meu respeito aqui em Jerusalém, deve fazê-lo também em Roma. Baixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pela leitura da Tua palavra. Obrigado, ó Deus, pelos registros. E nós cremos e confiamos que a Tua palavra é a nossa única regra de fé e conduta. Que a Tua palavra é a verdade absoluta sobre todas as outras verdades. Que a Tua palavra é o manual para o cristão viver. Nós cremos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito inspirou os homens do passado para escrever a Tua palavra. E agora necessitamos do mesmo Espírito na iluminação para entendermos aquilo que o Senhor deseja falar conosco. Prepara o nosso coração e nos usa. Usa a minha vida. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Pode se assentar, queridos. Bem, a fidelidade de Deus em meio à oposição. Esse é o título do sermão de hoje. No capítulo anterior, o capítulo 22,
a gente consegue ver Paulo se dirigindo à multidão enfurecida. Paulo foi preso, acusado de blasfêmia, acusado de levar os gentios para dentro do templo, assim desrespeitando as leis judaicas. Então ele é preso e há um grande alvoroço em Jerusalém, a multidão fica enfurecida, os judeus querem matá-lo, querem fazer justiça pelas próprias mãos aos olhos deles. E Paulo então se dirige àquela multidão chamando de irmãos, irmãos judeus, irmãos de pátria, irmãos da mesma nacionalidade. Paulo se defende dizendo, em aramaico inclusive, que nunca ofendeu a lei, nem blasfemou contra Deus, mas Paulo tem um alvo nos seus discursos. Paulo tem um objetivo central, um objetivo principal, que é pregar o Evangelho. Em todas as circunstâncias, em todas as situações, na cabeça e no coração de Paulo, o alvo principal dele é pregar o Evangelho. Ele diz, lá no capítulo 23, que para isso ele foi levantado por Deus, para levar as boas novas de Cristo até mesmo aos gentios. E isso enfureceu mais a multidão. Deixou os judeus mais nervosos. Agora no capítulo 23 de Atos, ele não está mais diante da multidão enfurecida, mas está diante dos religiosos, da liderança religiosa, dos líderes religiosos, do sinédrio, as autoridades judaicas. E o objetivo de Paulo é a mesma coisa, é o mesmo sentido. Primeiro objetivo, ele tem, claro, na cabeça ou no coração, de se defender, usando esses mesmos argumentos que foram citados, mas também dizer ao sinédrio, o conselho dos líderes, que a graça de Deus é para todos. Todos têm acesso à graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, mediante a cruz de Cristo. Todos são convidados a participar da família de Deus. Então, o que veremos aqui nesse capítulo, que vamos aprender, é que, mesmo diante das perseguições, injustiças, conspirações, é o que vamos discorrer um pouco mais, Deus permanece fiel. Fiel para cumprir seus propósitos na vida dos seus servos, ou através da vida dos seus servos. Deus tem um propósito, e esse propósito é que a graça seja espalhada até os confins da terra. E Ele usa pessoas, Ele usa seres humanos, fracos, frágeis, como Paulo e como você e eu. Bem, como podemos resumir ou ter uma proposição desse texto de Atos capítulo 23? Resumir da seguinte maneira: Deus é soberano e fiel, e Ele sustenta seus servos para que cumpram o seu propósito. Deus é soberano sobre toda a história, Ele conhece todo o discorrer da história, do início ao fim, da história da humanidade, pois Ele mesmo criou todas as coisas, Ele mesmo fundamentou e Ele mesmo sustenta todas as coisas, e Ele sabe todas as coisas. Deus é onisciente, Deus não é pego de surpresa, Deus conhece. Aliás, o texto bíblico vai dizer, as escrituras vão dizer, que Deus conhece o nosso coração, as coisas mais profundas, as coisas mais íntimas. Deus é o único que pode sondar os nossos pensamentos, através do Espírito Santo, como nós lemos em Romanos, capítulo 8, agora em pouco. Então, diante dessa afirmação da soberania e da fidelidade de Deus em meio às circunstâncias, em meio às oposições, às injustiças sociais, vamos ver três verdades
sobre essa afirmação. A primeira verdade é que a soberania de Deus prevalece sobre as circunstâncias humanas. Paulo se dirigiu ao conselho, nesse texto que lemos, Paulo se dirigiu ao conselho dos líderes, e veja o que ele diz aí no primeiro versículo do capítulo 23, ele diz que tem a consciência limpa, ele está tranquilo. Mas o sumo sacerdote entende que Paulo está dizendo que ele não tem pecado. Por isso, manda agredi-lo, dá um tapa na boca. Quem estava próximo, alguns conhecidos ou algumas pessoas do conselho, do sinédrio, dá-lhe um tapa na boca. O que passa na cabeça do judeu aqui, ao ouvir de Paulo que ele está com a consciência tranquila, com a consciência limpa, é esse imaginar de que Paulo está dizendo que não tem pecado. E não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que ele tem a consciência tranquila sobre as acusações que ele está sofrendo, sobre os crimes que ele está sendo acusado. Ele diz, sobre isso eu tenho a consciência tranquila. Eu não fiz isso. Eu não sou um criminoso para ser julgado, para ser condenado da maneira que estou sendo. Mas Paulo também tem a consciência tranquila, porque ele sabe em quem ele crê. Paulo tem a consciência tranquila porque ele teve um encontro real com Cristo, a caminho de Damasco. Paulo tem a consciência tranquila porque ele conhece a Jesus Cristo e ele entregou a sua vida a Jesus Cristo. Paulo tem a consciência tranquila porque ele também sabe que está fazendo a vontade desse Cristo, desse Senhor. Não é o simples fato de pertencermos a uma determinada religião, a uma denominação, a fazer práticas, ritos religiosos, que nos deixa com a consciência tranquila. Não é isso. Não foi o sistema judaico que trouxe uma boa consciência diante de Deus para Paulo, e não é o sistema evangélico, ou seja ele qual for. Não é um sistema religioso que nos dá uma boa consciência diante de Deus. O que nos dá uma boa consciência diante de Deus é entregar a vida a Cristo Jesus. Por completa, toda ela, tudo que somos, tudo que temos. Entregar os nossos erros, pecados. Entregar diante dele, confessar os pecados. E crer, ter a fé em Cristo, no sacrifício de Cristo, que Ele nos justifica. Que Ele nos dá essa consciência boa, tranquila, diante de Deus. Se você ainda não fez isso, não se entregou a Cristo Jesus, faça isso, hoje mesmo. Não deixe para amanhã. Entregue sua vida a Cristo. Se você ainda é atormentado por coisas do passado, por culpa, por peso, entregue isso a Cristo nesta manhã. Se você já entregou a sua vida a Cristo, mude a sua maneira de viver. De que maneira? Deixando que Ele o conduza. Deixando que Ele seja soberano sobre a sua vida. Deixando que Ele seja o Senhor da sua vida em todas as áreas. Então há duas ações que precisamos fazer. A primeira ação, entregar a vida a Cristo. A segunda, deixar que Ele conduza, para que nós façamos a vontade dEle e não a nossa. Pois não se trata daquilo que fazemos, mas para quem fazemos. Quais são as intenções do nosso coração?
nas menores e nas maiores tarefas, nas coisas mais complexas e nas coisas mais simples, devemos ter o mesmo pensamento que Cristo nos ensina lá em João 4:34, que ele diz: o meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e terminar a sua obra. Nosso alvo é a glória de Deus. Então, se você pratica qualquer rito, qualquer sistema religioso, ou se você faz qualquer outra coisa achando que vai agradar as pessoas, buscando o reconhecimento das pessoas, isso lhe trará frustrações. Ou se você faz alguma coisa para obter a atenção de Deus, o perdão de Deus, isso não irá funcionar. Deus requer uma coisa. Deus requer uma coisa de nós, e está descrito lá em João. Ele requer que nós nos entregamos a Cristo Jesus e reconhecemos como Senhor e Salvador da nossa vida. Bem, ao levar o tapa, Paulo reage, dizendo, aí no versículo 2, aliás, no versículo 3, Deus o ferirá, seu grande hipócrita. Que espécie de juiz é o Senhor, desrespeitando a lei, mandando-me agredir dessa maneira? A reação de Paulo aparentemente que ele está nervoso, que ele ficou magoado. E certamente a gente leva um tapa sendo inocente. Mas o que Paulo está dizendo aqui, o que Paulo está fazendo é entregando o seu caso e a sua vida ao justo juiz. Ele diz: Deus o ferirá. Ele entrega a Deus. O justo juiz descrito em Salmos 94, versículo 1 e 2, que diz: o Senhor Deus da vingança manifesta o teu esplendor. Levanta-te, ó juiz da terra, dá aos orgulhosos o que merecem. Paulo entrega a sua vida e esse caso, no seu julgamento, ao justo juiz, ao advogado fiel, que João também apresenta. Vejam, muitas vezes a nossa vida, nas circunstâncias da vida, e nós devemos recorrer sim à justiça, aos advogados, porque eles foram preparados, eles são inclusive instrumentos de Deus, mas muitas vezes nós depositamos tanto a nossa confiança na lei humana, na justiça humana, e nos esquecemos de colocar as nossas causas na mão do justo juiz. Em quem nós confiamos mais? Entregue as suas causas na mão do justo juiz. Não há erro nele, não há falha nele. Ele é o grande juiz. Ele está sentado no trono. Ele vê toda a humanidade, ele vê toda a história, como já disse. Ele vê todo aquilo que está acontecendo ao redor da terra. Ele conhece todo o universo, ele conhece todas as verdades. Ele é o justo juiz. Ele conhece o coração de cada autoridade. Ele conhece o coração de cada advogado. Ele conhece o coração de cada promotor. Ele conhece, ele usa inclusive essas autoridades. Ele pode usar, mas ele é o único justo juiz. Paulo está nos chamando a atenção também para uma das coisas que, como já disse, o erro que nós cometemos de entregar nossas causas totalmente nas mãos humanas. O ser humano é falho, o ser humano erra, o ser humano não é totalmente íntegro, tem os seus interesses. Vejam, então Paulo reconhece aí que não sabia, no versículo 5, depois de ser alertado que aquele homem era o sacerdote, o sumo sacerdote.
Paulo é alertado de que, e ele reconhece, e ele pede desculpas por não saber. Diz aí, no versículo 5, não sabia, irmãos, não sabia que ele era o sumo sacerdote, respondeu Paulo. Algumas hipóteses aqui, alguns talvez. E uma das hipóteses é que Paulo poderia estar envolvido tanto no ministério ao longo dos anos, fora de Jerusalém, não estava acompanhando as movimentações políticas dentro do Sinédrio, as nomeações para o sumo sacerdote. E de fato ele não o reconheceu como sumo sacerdote, por estar tão voltado para a sua missão, tão empolgado, tão apaixonado pela missão de pregar a Cristo. A segunda hipótese é que esse julgamento era um julgamento irregular, clandestino. Por quê? Toda a agenda oficial do Sinédrio, eles se apresentavam com as roupas sacerdotais. E o sumo sacerdote tinha uma roupa diferente, usava uma toalha, um manto diferente sobre os ombros. E todo judeu sabia quem era o sumo sacerdote pelas vestimentas. Mas Paulo aqui não apresenta isso, não demonstra que sabia, talvez porque fosse um julgamento clandestino, como foi, ou irregular, como foi o de Jesus. Se olharmos o julgamento de Jesus, tanto no ponto de vista jurídico, quanto até mesmo no ponto de vista das leis judaicas, o julgamento de Jesus foi totalmente irregular. Foi às pressas, não convocaram todo o Sinédrio, não estavam todos os membros do Sinédrio. À noite, não poderia ser à noite. Então há grandes erros, tanto no julgamento de Cristo, quanto aqui talvez Paulo esteja sendo julgado também dessa maneira. Mas ele, ao reconhecer, ele lembra de um texto de Êxodo, capítulo 22, versículo 28, que diz, ele diz, eu quero pedir desculpa, eu não sabia. Lembrando-se, Paulo, desse texto que diz lá em Êxodo, um texto da lei, inclusive, não blasfeme contra Deus, nem amaldiçoe as autoridades do seu povo. E aí eu quero fazer uma aplicação para nós aqui, nesta manhã. Veja quantas vezes nós, entre nós mesmos, dentro da igreja, cometemos erros contra o irmão e não pedimos desculpas. Não olhamos para... Opa, peraí, meu querido. Eu cometi um erro com você, me perdoe. Enquanto que o texto de Mateus vai dizer que se um irmão pecar contra o outro, que vai, se concilie, se converse, se acertem. Orem junto, peça perdão, conceda o perdão. Paulo reconhece o seu erro aqui e pede desculpas aos líderes judaicos. Mas podemos ver aqui que houve uma confusão, porque Paulo, sabiamente, ele diz, eu estou sendo julgado pela esperança que eu tenho na ressurreição. Então ele usa uma estratégia para dividir o conselho. E o texto diz que os fariseus ficaram contra os saduceus, pois os saduceus afirmam não haver ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus, a quem Paulo pertencia, criam em todas essas coisas. E houve um grande alvoroço, uma discussão tremenda dos pontos de vista. A briga pela razão. Quem tem razão? Fariseus ou saduceus? Quem tem razão? Presbiterianos? Batistas? Assembleianos? Quem tem razão? Vejam, meus queridos, não se trata de ter razão. Se trata daquilo que a Bíblia diz. Sobre doutrinas centrais. E quando nós entramos nessa de quem tem razão, acontece exatamente o que aconteceu aqui.
grande alvoroço, discussões tolas. Houve uma grande discussão, uma divisão de pensamentos aqui. É isso que acontece quando nós ficamos discutindo coisas secundárias. Aqui não é secundário. A ressurreição de Cristo não é secundário. Mas nós, irmãos em Cristo, não podemos dizer que os outros lá não estão vivendo adequado com a palavra do Senhor, que os outros das outras denominações não conhecem as Escrituras, que os outros não entenderam sobre as doutrinas centrais. O que são as doutrinas centrais? Jesus é Deus. E esse Deus se tornou homem. Doutrinas centrais. Jesus é Deus, a humanidade de Cristo, nascimento virginal, sacrifício na cruz, morreu pelos nossos pecados. Jesus ressuscitou no terceiro dia e vivo está, e um dia Ele voltará para nos buscar. Doutrinas centrais, salvação somente pela fé em Cristo, mediante a fé. Essas são doutrinas centrais, sobre isso não há discussão entre nós. Então, mas quando nós nos apegamos em ter razão, em defender as nossas razões, sem embasamentos bíblicos, sem fundamentos bíblicos, há discussão, há divisão. A divisão chega quando menosprezamos a palavra de Deus. Divisão chega em qualquer lugar, em qualquer ambiente, na sua casa, na sua igreja, na sua empresa, em qualquer lugar. A divisão chega quando menosprezamos aquilo que a palavra de Deus fala. Então, depois desse episódio, Jesus apareceu a Paulo naquela noite e disse: tenha ânimo, Paulo. Essa é a terceira vez que Jesus aparece ou fala diretamente com Paulo. A primeira vez, lembrando, foi lá em Atos capítulo 9, versículo 3 a 6, em que Jesus fala para Paulo: eu sou a quem você me persegue. Jesus se revelou ali a Paulo, trazendo a salvação à vida de Paulo. A segunda vez foi no capítulo 18, versículo 9 e 10. Tirando o medo, Paulo estava num contexto de que talvez estivesse com medo de prosseguir na jornada, de continuar pregando, e Jesus aparece para ele e diz: não tenha medo, animando, encorajando Paulo. E agora no versículo 11, Jesus aparece mais uma vez para animá-lo. Tenha bom ânimo, Paulo. Tenha bom ânimo. Você irá testemunhar em Roma. Jesus aparece, dá um bom ânimo a Paulo e ainda fala o próximo passo que ele deve fazer. Nem sempre nós teremos certeza de tudo aquilo que vai acontecer ao darmos o próximo passo. Mas existem pelo menos duas coisas que nós podemos ter certeza aqui. A certeza de que Jesus, o mesmo Jesus que salvou, que protegeu, que conduziu a vida de Paulo, é o mesmo que nos salvou, que nos protege e que nos conduz a dar o próximo passo. Ele é o Senhor sobre a nossa vida, Ele é o Senhor sobre a igreja, Ele é o Senhor, o dono da igreja, que conduz o seu povo com paciência e mansidão. Ele é o Senhor. Outra coisa que podemos ter certeza é que podemos confiar em Cristo, confiar em Deus, entregando a nossa vida em suas mãos, descansando nele, mesmo em meio às perseguições e às injustiças dessa vida. Vejam, é a presença de Cristo que fortalece e dá a certeza da missão. É a presença dele. Podemos aprender com tudo isso que Deus dirige a história conforme os seus propósitos.
É Deus quem dirige a história. Não eram as autoridades romanas, não eram as autoridades religiosas, e não é agora também. Não é a autoridade governamental agora, nem tampouco as autoridades religiosas de hoje. É Deus quem conduz a história de todo o seu povo. Como está descrito em Romanos capítulo 8, versículo 28, que lemos, em Daniel 4, versículo 35, também está descrito sobre a soberania de Deus. Segunda verdade, então, Deus é soberano sobre as circunstâncias, sobre as injustiças, sobre o sofrimento. Deus é soberano sobre tudo que está acontecendo na história. Deus vê além do que aquilo que nós estamos vivendo agora. Às vezes nós estamos sofrendo agora, mas Deus está vendo coisas maravilhosas lá para frente. Deus está preparando coisas melhores lá para frente. Deus é quem tem esse controle. É o primeiro ponto. O segundo é que a fidelidade de Deus se manifesta por meios humanos. Vamos ler então do versículo 12 até o versículo 22, que diz assim: Na manhã seguinte, os judeus se juntaram para conspirar, jurando solenemente que não comeriam nem beberiam antes de matar Paulo. A conspiração envolveu mais de 40 homens. Foram aos principais sacerdotes, aos líderes judeus, aos líderes do povo, e lhe disseram: Juramos solenemente, sob pena de castigo divino, que não comeremos nem beberemos antes de matar Paulo. Agora, peçam vocês e o conselho dos líderes do povo que o comandante traga Paulo de volta ao conselho. Finjam que os senhores desejam examinar o caso com mais detalhes. Nós o mataremos no caminho. Contudo, sobrinho de Paulo, filho de sua irmã, soube do plano deles e foi à fortaleza contar a seu tio. Então, Paulo mandou chamar um dos oficiais romanos e disse: Leve este rapaz ao comandante. Ele tem algo importante para lhe contar. O oficial o levou ao comandante e explicou. O preso Paulo me chamou e pediu que lhe trouxesse ao senhor este rapaz, pois ele tem algo a lhe contar. O comandante tomou o rapaz pela mão e levou à parte. O que você quer me dizer? Perguntou. O sobrinho de Paulo respondeu: Alguns judeus pediram que o Senhor apresente Paulo diante da reunião do conselho amanhã, fingindo que desejam obter mais informações. Não acredite neles. Há mais de 40 homens emboscados para matar Paulo. Juraram solenemente sobre a pena de castigo divino que não comeriam nem beberiam antes de matá-lo. Então, estão de prontidão apenas esperando sua permissão. O comandante despediu o rapaz e o advertiu: Não deixe ninguém saber que você me contou isso. Bem, logo na manhã seguinte, após Paulo ter sido animado pelo Senhor, conversado com o Senhor, surge esse problema, uma emboscada, uma conspiração. E não era uma conspiração para simplesmente prender, porque Paulo já estava preso, ou para açoitá-lo. A conspiração era para matá-lo, tirar a sua vida. Essa conspiração contava com mais de 40 homens, certamente armados. Mas Paulo é um homem que tem experimentado ao longo do seu ministério sofrimentos, percas, dores, naufrágios. Veja, todo o ministério de Paulo foi rodeado por esse contexto de perseguição. Logo na sua conversão, após a sua conversão, em Atos capítulo 9, versículo 22 e 25, ele sofreu por testemunhar em Damasco. Durante a primeira visita que fez a Jerusalém, sofreu atentado dos judeus helenistas. Atos 9, 29. Os judeus o expulsaram de Antioquia. Foi ameaçado e apedrejado em Icônio, apedrejado em Listra, em Corinto. Judeus tentaram prendê-lo. Em Éfeso, tentaram contra a sua vida.
Então o ministério de Paulo, toda a sua vida está rodeada sobre essas questões de perseguição, de apedrejamento, de chicotadas. Mas todas essas conspirações, todas essas ameaças não tiraram Paulo da certeza de que Cristo estava com ele, de que Jesus estava levantando pessoas, ajudando, trazendo pessoas, formando igrejas para que Paulo continuasse a pregar o Evangelho, para ajudar Paulo na pregação do Evangelho. E interessante que tudo que há uma conspiração, quando há uma conspiração, seja na sua empresa para derrubar um gerente, um presidente, seja qual for a conspiração, por menor que seja, há algumas características dentro das conspirações. E uma das características é a mentira. A mentira começa a ser semeada no meio dessas conspirações, com os objetivos, cada um tem os seus objetivos, seja simplesmente ganhar fama, seja o poder, seja o dinheiro. Cada um vai demonstrando aquilo que tem dentro do seu coração. E veja aqui o que o texto diz. Esses homens, esses 40 homens, foram aos principais sacerdotes do povo e disseram: nós fizemos um juramento, um pacto, de que vamos matar Paulo, mas precisamos da sua ajuda, e para isso vocês precisam mentir, fingir. Finjam que vão chamar Paulo para fazer-lhe algumas perguntas. Mintam. Vejam, meus queridos, a mentira, às vezes a gente começa, ou o irmão pode pensar, mas só uma mentirinha, começa devagar, não vai fazer mal a ninguém. Não caia nessa. É um perigo, um risco tremendo. A mentira é pecado. A palavra de Deus deixa muito claro isso. Lá em João, inclusive, João 44, 8, 44, Jesus vai dizer: quem peca é considerado filho do diabo. Ele é o pai da mentira. Ele mente descaradamente. Não se associe a mentirosos. Não viva na roda dos escarnecedores. Saia. Não participe de conspirações contra seu patrão, contra seu chefe, contra seu gerente, seja quem for. Não participe. Seja sincero. Diga as suas demandas. Diga as suas lutas. Reivindique o que lhe é de direito, sim. Mas não participe de conspirações com mentiras, rasteiras. Seja franco. Seja sincero com você mesmo. Mas veja, mesmo diante dessas situações, esses articuladores, achando que tinham o domínio, o controle sobre a situação, mas veja o que acontece: o sobrinho de Paulo fica sabendo dos planos. Nós não sabemos o nome desse rapaz, nós não sabemos se ele era cristão ou não, nós não sabemos o nome da sua mãe, o texto não diz o nome da sua mãe, não sabemos se a irmã de Paulo era cristã ou não, mas o que nós sabemos é o que o texto diz, que ele ficou sabendo da conspiração contra Paulo. E ele rodava, ele caminhava, ele conhecia, ele sabia o que estava acontecendo na sociedade, ele sabia o que estava acontecendo no meio religioso. E ele vai e diz ao seu tio, ele corre à fortaleza e fala para o seu tio Paulo. E Paulo, olha que interessante aqui. Ao saber o plano dos conspiradores, Paulo não espiritualizou a situação. Vocês entendem? Na noite anterior, o próprio Senhor Jesus havia falado para Paulo: tenha bom ânimo, aguenta firme, fica firme, eu estou contigo. No dia seguinte, na manhã seguinte, há uma conspiração, Paulo fica sabendo. Paulo não espiritualizou dizendo: eu sou ungido do Senhor, ninguém vai pôr a mão em mim, eu vou deixar, está tudo certo. Não, Paulo tomou as providências. O que isso nos ensina? Nos ensina que Deus dá sim
Deus nos protege sim, nos guarda sim, mas Ele dá direcionamento, discernimento. Na hora de fugir, é hora de fugir, a hora de ficar, é hora de ficar. Não enfrente situação que você não dá conta. Tenha discernimento espiritual. Paulo não espiritualizou essa situação. Ele não arriscou a sua vida em nome de uma experiência espiritual que ele teve na noite anterior. As experiências são importantes, nós não menosprezamos as experiências. Nós não menosprezamos, mas preste atenção, as experiências têm que casar com a palavra. Tem que confirmar com a palavra. Não é toda experiência espiritual que vem do Espírito Santo. Não são todas experiências que vêm do Espírito Santo. Nesse caso aqui, louvado seja Deus, que foi. O próprio Senhor falou com Paulo, mas Paulo não arriscou a sua vida. Deus é soberano e Ele providenciou que o sobrinho de Paulo soubesse do plano. Deus é soberano sobre as autoridades militares, sobre os soldados que o acompanharam. Deus é soberano e Ele usa o conselho também. Deus é soberano, usa o sobrinho de Paulo, usa o comandante Cláudio, usa os soldados que o conduziram. Deus providenciou. E veja, quando pensamos nas autoridades humanas, é comum a gente pensar na corrupção. É digno de nota que Cláudio, esse comandante, só fez o que tinha que fazer. Ele foi honesto, trabalhou, foi sério. Ele não era judeu, ele não era cristão, mas ele fez o que tinha que fazer. É Deus comandando, é Deus fazendo através da vida de Cláudio. Podemos perceber que Deus protege os seus. Lá no passado, no capítulo 4, 5 de Atos, João e Pedro são presos e um anjo aparece dentro da cela e solta o apóstolo Pedro, aliás, em um milagre, Deus agindo. Mas Deus aqui age usando pessoas, a vida cotidiana. Deus é o mesmo Deus que usa o extraordinário, o milagre, o estrondo, o barulho, o trovão. Mas é o mesmo Deus que se manifesta no silêncio, na quietude do seu quarto. É o mesmo Deus que nos protege enquanto estamos dormindo. Podemos perceber a mão do Senhor protegendo, conduzindo a história. Ele é o Senhor da história. Ele controla todas as coisas. Os judeus achavam que poderiam acabar com a vida de Paulo, tanto no passado quanto agora, elaborando os planos para matá-lo. Mas Deus usou pessoas improváveis, como esse jovem sobrinho de Paulo. Deus usa pessoas como você e eu. Ele quer usar a nossa vida. Ele usa para cumprir os seus planos, os seus propósitos. Ele usou o faraó lá no Egito para demonstrar a sua glória. Ele usou Ciro. Ele usou Nabucodonosor, ele usa quem ele quiser. Ele usa o sistema que ele quiser. Ele usou o Império Romano, persa, grego. Ele usa, inclusive, o sistema brasileiro para cumprir os seus propósitos. Ele é soberano. Ele usa pessoas como eu e você. Caminhando, terceira verdade que nós podemos ver, meus queridos, é sobre a providência divina, garante o cumprimento da missão. Vamos ler o restante do texto. Então o comandante chamou 2 dos seus oficiais e ordenou: preparem 200 soldados para partir a Cesareia hoje às 9 da noite. Levem também 200 lanceiros e 70 soldados a cavalo. Providenciem um cavalo para Paulo e levem-no em segurança ao governador Félix. Em seguida,
escreveu a seguinte carta ao governador: de Cláudio Lísias ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Este homem foi capturado por alguns judeus que estavam prestes a matá-los. Quando cheguei com meus soldados, ao ser informado de que ele era cidadão romano, transferi-o para um lugar seguro. Então levei-o diante do Conselho Supremo dos Judeus para investigar o motivo das acusações. Não demorei a descobrir que ele era acusado de algo relacionado à lei religiosa, sem dúvida, nada de que justificasse a pena de morte ou mesmo a prisão. Fui informado, porém, de uma conspiração para matá-lo. Eu enviei-o de imediato ao Senhor. Também informei aos acusadores que devem apresentar suas denúncias diante do Senhor. Naquela noite, os soldados cumpriram as ordens que havia recebido e levaram Paulo até Antípatri. Voltaram à fortaleza na manhã seguinte, enquanto a cavalaria prosseguiu com ele. Quando chegaram a Cesareia, apresentaram Paulo e a carta ao governador Félix. O governador leu a carta, perguntou a Paulo de que província ele era. Da Cilícia, respondeu Paulo. Ouvirei seu caso pessoalmente quando seus acusadores chegarem, disse o governador. Em seguida, ordenou que Paulo fosse mantido na prisão do palácio que Herodes havia construído. Bem, é a providência divina que garante o cumprimento da missão. O comandante Cláudio providenciou a guarnição, tomou as providências, cercou Paulo. Ele não tinha compromisso de fazer isso, como já disse, mas ele ficou sabendo que Paulo era um cidadão romano. E não é simples, o simples fato de ser um cidadão romano que Cláudio se interessou. Ele vê em Paulo algo diferente. Ser um cidadão romano naquela época significava possuir algo diferente, estatuto diferente, legislação diferente, ser um privilegiado, ser julgado em Roma, por exemplo. Paulo vai apelar para Roma, lá na frente. A cidadania romana que Paulo herdou lhe garante passaporte livre entre as províncias de Roma, do Império Romano. Ele andava para cima e para baixo como um cidadão livre. Ele não era considerado um escravo, por exemplo. Um romano do primeiro século jamais trocaria sua cidadania por qualquer outra, pois na mente do romano era um império que poderia dominar o mundo, que iria dominar o mundo com seu exército. Eles possuíam o maior exército da época, a melhor tecnologia, eles se consideravam as pessoas mais evoluídas, inteligentes. Eles inclusive olhavam para o cristão, o cristianismo era desse tamanho, minúsculo, pequeno, mas lembrando daquilo que Jesus diz: o reino de Deus é como um grão de mostarda, pequenininho, mas sendo plantado, ele vai crescendo, ele vai crescendo, ele vai crescendo, ele vai crescendo, e nada pode parar esse crescimento. Mas os romanos pensavam: como pode? Talvez na cabeça de Cláudio pode ter passado: como pode um cidadão romano se tornar cristão? Era considerado ateísmo. Eles adoravam, os romanos adoravam vários deuses e se sentiam privilegiados por isso. Ao adorar um único Deus, o Deus verdadeiro, o cristão estava dizendo que se submetia a esse Deus, o único Deus, só Ele governante sobre todas as coisas, que é o governador de todas as coisas. Então, os romanos não entendiam isso e considerava o cristão minúsculo e um ateu, insignificante. Mas veja, a lógica do mundo é totalmente contrária à lógica do Evangelho. Ou a lógica do Evangelho é totalmente contrária à lógica do mundo. Paulo troca a sua cidadania romana
pela cidadania do céu. Inclusive, Paulo, lá em Filipenses capítulo 3, versículo 8, ele diz: todas essas coisas, todos esses privilégios, tudo isso que me atribuem, eu considero como esterco, como nada, como lixo, para poder ganhar a Cristo. Ele troca tudo por Cristo. Isso é de inculcar até nós na idade moderna, no tempos modernos. O que nós temos trocado? O que nós temos colocado de lado para seguir a Cristo? Às vezes nós temos se apegado a coisas tão pequenas, tão insignificantes. Temos deixado de lado Cristo para seguir outras coisas. Mas a lógica do Evangelho é contrária à lógica do mundo. Ela diz: deixa essas coisas. Abra mão da sua vida para que você ganhe a vida. Aí a vida em abundância. Paulo fez isso, meus queridos. E nós também podemos fazer isso. Mesmo nas situações difíceis, ou aos nossos olhos bem complicadas, Deus não perde o controle da situação. Ele é quem conduz todos os acontecimentos, e não é diferente agora. Deus move o comandante romano a organizar essa escolta de mais de 400 soldados. O plano dos inimigos de Paulo é frustrado, não por um milagre espetacular, mas Deus usando o contexto, as pessoas ali, as autoridades civis, religiosas, usando as autoridades do governo. Veja o comandante Cláudio, o comandante Félix, aliás, o governador Félix, ele era um chamado liberto. Provavelmente o texto está se referindo a Marco Antônio Félix, que foi indicado por Antônia, mãe de Nero, que era o imperador da época, junto com o conchave do sacerdote da época também, o sumo sacerdote, indicaram Félix. Ele não era da aristocracia, ele não era da cúpula do governo, ele não era dos mais importantes, mas ele foi indicado para governador de uma província, da Judéia. Então o comandante entrega Paulo e a carta. E o que nos intriga é o conteúdo da carta, que diz que Cláudio já deixa claro que Paulo é inocente. Então por que não soltaram Paulo? Por que não colocaram ele em liberdade? A resposta é muito simples. É que quem conduz a vida de Paulo não é o comandante, não é o governador e nem ele mesmo. Quem conduz a vida de Paulo e de todo aquele que se entrega a Cristo é o próprio Senhor, o nosso Senhor, o Deus sobre todas as coisas, sobre todas as circunstâncias. Jesus já havia profetizado ou falado sobre esses acontecimentos. Lá em Marcos capítulo 13, versículo 9, ele diz: estejam atentos, pois eles os entregarão aos tribunais, vocês serão açoitados nas sinagogas, serão levados perante governadores e reis, por minha causa, como testemunhas para eles. Não se preocupe, o próprio Espírito Santo vai lhe dar sabedoria, o próprio Espírito Santo vai lhe dar as palavras certas neste momento. Félix pergunta de qual província Paulo era. Da Cilícia. O que Félix está verificando aqui é se Paulo está na sua jurisdição, se está julgando realmente alguém que faz parte do seu estado que ele governa. Félix sabia, já conhecia, sabia que Paulo era inocente, mas ele está adiando uma decisão
ele está adiando a decisão de soltar Paulo. Mas o que está por detrás ainda de manter Paulo preso é que Félix não queria se comprometer com o evangelho. Se ele soltasse Paulo, os outros iriam dizer: Félix também se tornou um cristão. Mais uma pergunta para nós hoje. Será se nós estamos tão comprometidos com o evangelho a ponto de não nos importarmos com a opinião dos outros? Ou nós estamos dando tanta atenção para o que os outros vão dizer, o que os outros vão falar, se eu me tornar um cristão, ou se eu me dedicar tanto ao cristianismo, me entregar tanto? Mas veja, o evangelho é isso. O evangelho é entrega. O evangelho, nós somos chamados ao sofrimento. O evangelho é prisões. O evangelho é perseguição. O evangelho aos olhos humanos. Mas o evangelho nos traz algo que nada no mundo pode nos trazer: a vida eterna com Deus. Você quer esse evangelho para você? Mesmo sabendo os riscos? Você quer, de verdade? Saiba que você, a sua vida, corre riscos aqui na terra. Mas veja, Paulo não está apavorado. Aparentemente Paulo está tranquilo. Porque eles sabem quem ele crê. Ele entregou a sua vida por completo a esse evangelho. Ele diz: Senhor, Tu és soberano, Tu és fiel. O Senhor é quem me conduz. Estou pronto. Estou pronto. Se é para ser preso, seja. Se é para ser perseguido, seja. Estou pronto. A lógica do evangelho é completamente diferente da lógica do mundo. A lógica do mundo é conforto, é sofá, Netflix e pipoca. Essa é a lógica do mundo. A lógica do evangelho não. A lógica do evangelho é: seja testemunha de Cristo Jesus, aonde você estiver, em qualquer circunstância, em qualquer situação. Seja testemunha de Cristo Jesus. Aprendemos com tudo isso, meus irmãos, que vemos até aqui, é que a mão invisível de Deus governa sobre as mãos visíveis dos homens. Muitas vezes esperamos grandes sinais para ver o cuidado de Deus se revelar em detalhes, mas Deus se revela em detalhes simples, portas abertas, pessoa certa no lugar certo. Nossa confiança deve estar sempre em Deus, que conduz toda a história e tem o seu plano perfeito, bom e agradável. Queridos, caminhando para a conclusão, assim como Paulo, precisamos confiar que Cristo está conosco em cada circunstância difícil. Nossa fé não deve depender da circunstância, mas da certeza de que Deus cumpre os seus propósitos em nossa vida. Segunda aplicação: em situações de conflito, devemos agir com prudência, discernimento. Nem sempre a resposta é o confronto direto. Muitas vezes é pensar, preciso usar a sabedoria, pensar, raciocinar, ter uma lógica e confiar que Deus está comandando toda a situação. Terceira aplicação: as tramas humanas não anulam os planos de Deus. Os planos humanos não anulam os planos de Deus. Isso nos encoraja a descansar em Deus, pois nada pode impedir o cumprimento de sua vontade em nossas vidas. Amém? Baixe sua cabeça, meus queridos. Vamos orar mais uma vez.
Pai, nós te louvamos, agradecemos, bendizemos o teu nome pela tua santa palavra e confessamos, ó Deus, dependentes do Senhor. Faça-nos, ó Deus, confiantes na tua provisão, na tua soberania, na tua ação, mesmo que nós não conseguimos ver por agora, mas que logo adiante os nossos olhos sejam abertos para ver a tua glória na eternidade. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém.